subsídios. Irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 12 da classe dos jovens, né? Estamos terminando também, finalizando esse trimestre, falta apenas uma lição, estamos na penúltima, né? E estaremos aprendendo esta temática interessante, que Paulo faz um apelo a Timóteo: vem depressa, não é? A leitura bíblica está proposta em Romanos capítulo, ou seja, em 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo de 1 a 9, não é? E Paulo vai fazer a tratativa para Timóteo, diz: procura vir ter comigo depressa. Capítulo 4, versículo 9, não é? De 2 Timóteo. Então Paulo começa as suas recomendações, conforme nós tivemos na semana passada. Nós observamos que começamos aí a 2 Timóteo, nós vamos ver que Paulo vai começar a fazer as suas recomendações, né? Segundo alguns comentaristas, e eu concordo piamente, né, diz que essa carta de 2 Timóteo é sim a despedida. Paulo faz as suas observações aqui, quando ele diz que está chegando o seu tempo, né? Então Paulo, ele na sua vocação, né, ele faz a sua observação quando ele diz assim, sobre a vocação de Jesus Cristo. Paulo reforça a fórmula da autoridade da instrução. Diante de Deus, de Jesus Cristo vai julgar vivos e mortos, né? E peço-te que com instância, com a manifestação de Cristo por seu reinado. Então essa instrução, essa proclamação da palavra insistente, de uma forma oportuna e inoportuna, convence, repreende, exorta, né, com longanimidade e ensina. Então Paulo prevê aí o que viria pela frente, que ele diz virão tempos trabalhosos, né? Então ele já começa a apontar para Timóteo as dificuldades que o jovem obreiro teria, né? Quando Paulo fala conjure-te, ele volta a dizer a Paulo, a Timóteo, que Timóteo, ele persuadia Timóteo, né? Ele persuadia para que o Timóteo tivesse o entendimento, né? E assim sucessivamente. Paulo vai fazer suas observações diretamente ao jovem obreiro, e ele já estava no final dos seus dias, e ele faz algumas observações sobre as aflições que ele passaria, as dificuldades que teria e coisas assim, né? Então é disso que nós vamos comentar, é disso que nós vamos falar, certo? Nós vamos fazer essa tratativa agora em nome de Jesus, ok? Então vamos lá. Quando vamos ver essa proposta de Paulo, né, essa carta que ele faz as observações de uma forma muito contundente, e por certo essa é a carta mais pessoal de Paulo, porque ele fala de muitas coisas particulares dele, né? Primeiro ele fala da autenticação da profecia, depois ele fala a certeza da sua volta, depois ele vai fazer a observação sobre as mudanças de época. Ele diz: pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como todo sentido, cegueiros e ouvidos, e recusarão dar ouvido à verdade, entregando a fábulas, né? Então podemos ver que Paulo, é importante notar que Paulo diz que nós temos que continuar do mesmo modo, proclamando a palavra, sendo intransigente com as coisas do mundo, não é? Porque haverá juízo, e esse juízo leva à prestação de contas, né? Quando nós vamos observar, eles, quando hoje desprezam os que consideram parte da teologia paulina, não queremos submeter a sã doutrina e ouvi-lo. Então Paulo tinha como premissa falar essa doutrina. Para ele, um cristianismo apóstata desviará-se da verdade se recusar a dar ouvido à verdade, ou desviarão os ouvidos da verdade,
né? Então ele dá preferência a seguir a fábulas, ou seja, fábula é lenda, mito, e se inclina nas coisas fictícias, né? Que estão na contradição, que são em contradição com os fatos que também são visões ideológicas, entendeu? E assim sucessivamente. Então, dentro dessas questões, Paulo ele começa a fazer as observações que lhe cabe, né? Quando ele trata assim, ele vai dizer, persuadir a Timóteo, para que Timóteo entenda toda a proposta a ele estendida, né? E aí ele vai fazer essas observações, né? E ele disse: o grande objetivo aqui é a vinda de Jesus, que é estabelecida ao seu reino, né? O estabelecimento, aliás, do seu reino aqui na terra. Então, esse sentido é que ele deveria trabalhar, né? Trabalhar, e para quem se empenhasse aí por essa tarefa a qualquer tempo, né? Uma tarefa importante que levaria ao jovem obreiro a fazer a vontade soberana de Deus, né? Então, por isso, Paulo ele começa essa tratativa tão importante, né? E ele diz assim: quão longe está o cristianismo dessa tarefa de divisão? Não são poucas as vezes em que ele age baseado em ideias totalmente antibíblicas. O ser humano é desse jeito. Como, por exemplo, isso não cabe agora, isso é extremo demais, isso só amedronta as pessoas, ou não se desviará de outra muita ênfase. Então, muita ênfase. Todo ministério pastoral é esforço doutrinário, né? É realizado com vista à volta de Cristo. Então, Paulo trabalha muito essa proposta, né? Depois fala a certeza da sua volta, com juro de perante Deus e Jesus Cristo, que há de vir julgar mortos, vivos e mortos pela sua manifestação. Ele estava falando do tempo do fim, né? Da vinda de Jesus. É isso que Paulo estava falando para Timóteo. Paulo estava se referindo a essa questão, né? Que vai julgar vivos e mortos. Então, Paulo estava fazendo essa tratativa para que o jovem obreiro entendesse que a proposta de Deus era uma proposta escatológica, não é? E Paulo ele segue muito bem isso quando ele faz essas observações, ok? Outro ponto importante, com certeza Jesus voltará para estabelecer o seu reino, né? E vamos observar outras versões da Bíblia. Por exemplo, na NVI nós vamos ver: se de Cristo Jesus que há de vir, de Cristo Jesus que há de vir julgar vivos e os mortos por sua manifestação em seu reino. Já a NTLH, ela por causa da vinda de Jesus e do seu reino. Já a atualizada, né, ela vai dizer: se diante de Jesus Cristo que julgará vivos e mortos quando aparecer para estabelecer o seu reino. De forma que a diferença é mínima, são equivalentes. Então, essas manifestações significa aparecer em destaque, sempre se refere ao aparecimento visível da glória de Deus, tanto na manifestação passada, por causa da sua primeira visão, né? Como também na futura, a manifestação para o estabelecimento do seu reino. Então, no último livro da Bíblia, ou seja, o Apocalipse, se mostra bastante compacto no que se refere a esse futuro estabelecimento, né? E nós vamos observar isso. Felizmente, cada vez menor o número de cristãos que seriamente direcionado para a volta de Cristo, né? Então, Paulo faz essa observação, ok? Vai julgar grandes e pequenos, então não tem muito o que fazer, porque é o que está escrito. E ele diz assim, sobre as mudanças de época. Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-as às fábulas, né? É importante que continuemos de modo intransigente para proclamar a palavra de Deus, né? Conforme já disse isso. A recompensa: quanto a mim, estou certo, já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
acabei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Então é importante eu proclamar a palavra com obstinação, porque é certo que Jesus vem pelas mudanças de época, pelas recompensas propostas. Então, as traduções literais dessas versões, na versão alemã diz que os que amam, ou seja, guardam com amor a sua manifestação, né? Guarda ansiosamente a sua manifestação e que esperam com ansiedade que ele venha, né? E assim sucessivamente. Então, podemos observar a paixão de Paulo pela volta de Cristo. Ele foca muito bem disso e quando ele faz as tratativas, né? E assim sucessivamente. Depois ele fala sobre a persistência, fala sobre a seriedade. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Então, ele diz assim, diante do comportamento de pessoas nos tempos vindouros, né? Então, ele diz para poder ser sóbrio. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, né? A atitude, a atividade do Paulo a Timóteo, as observações de Paulo a Timóteo, é um fator muito importante, porque ele não se esquece da sã doutrina, ele não deixa para depois a sã doutrina, ele sempre está fazendo alusão à sacrossanta doutrina, não é? De que aprendemos. Depois ele fala sobre objetividade. Quanto a mim, estou certo já oferecido por libação e o tempo da minha partida. Então ele fala da objetividade. Não há nenhum sinal de resignação, decepção, de um sintoma de Paulo que tivesse cometido um erro na sua expectativa, em sua expectativa. Não. Paulo presenciou a volta de Jesus, mas mesmo assim continuava a esperar, não é? E então é sobre isso que Paulo faz as tratativas. Depois ele fala sobre utilidades e inutilidades. Ele vê assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então ele está falando de Demas. Então vem o Timóteo, vem ter comigo, que Demas me abandonou. E foi para Tesalônica, crescente foi para a Galácia, depois Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois ele me é útil para o ministério. Quanto a ti, que comandei até Éfeso, quando vieres, trazem a capa que te deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, e especialmente os pergaminhos. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, né? O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras, e guarda também com ele, porque resistiu fortemente às nossas palavras, né? Quando ele fala procura vir ter comigo depressa, ele dá aqui, mostra aí o senso de urgência que ele tinha naquele instante, naquele período, não é? E assim sucessivamente. Então existem situações na vida que o cristão tem necessidade, que são úteis, e outras nem tanto, né? Paulo estava sozinho, abandonado, e ninguém o apoiava. Ele se sentia frio em uma cela úmida, faltava ligar agasalho para o frio, livros para os estudos e pergaminho para escrever, né? Então, quase no final do capítulo de número 4, ele repetiu: apressa-te, vem comigo antes do inverno, não é? E no capítulo 1, verso 4, ele escreveu: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Então, apressa-te, quer dizer, a Timóteo deveria se esforçar ao máximo para tomar todas as providências necessárias para que chegasse rapidamente. Então, ele aponta aqui um senso de urgência, né? E assim, o jovem Timóteo estava recebendo instrução do decano Paulo, né? Então, ele já tinha apontou para Timóteo esse senso de urgência: vem ter comigo depressa. É isso que ele trabalha dentro dessa proposta, e esse senso de urgência se fazia necessário, né? Se fazia necessário porque ele realmente estava
apontando da necessidade do obreiro, do jovem obreiro estar junto, né? Agora, no tópico de número 1, nós podemos ver assim, pregue a palavra, né? Pregue a palavra. Então, embora essa segunda carta tenha um tom mais pessoal, fica evidente que a preocupação primordial de Paulo com a continuidade da pregação do Evangelho, consciente de que a missão precisava prosseguir, ele não dedicou o texto em primeiro plano, mas ele expôs para a exposição de suas preocupações individuais. Segunda carta é repleta de apelos, incentivos, então é a carta mais pessoal de Paulo, né, conforme eu disse no início do vídeo. Então, orientação ao jovem, aos ministros que continuassem o serviço da pregação do Evangelho, né? Paulo emprega novamente a expressão conjuro-te, no grego quer dizer diamartiromai, quer dizer um apelo solene, né? Agora para dar a incumbência missional a Timóteo. Então, e qual era a missiologia de Paulo? Né? A missiologia paulina, o método de Paulo, sempre esteve pautado na ordem imperativa de Cristo, pregar a palavra. Atualmente, os métodos tidos como inovadores, apresentados como alternativa para que as igrejas sejam relevantes, defendam um jeito humanista, secular de fazer missões, na qual a essência não é a pregação do Evangelho, ok? A igreja pode sim desenvolver outras ações no seu dia a dia, de cunho social, cunho cultural, por exemplo, mas nenhuma delas pode substituir a missão principal da igreja, que é a pregação do Evangelho. Então, qualquer proposta missional que não considere o valor da pregação do Evangelho, em primeiro plano, não tem aí o respaldo bíblico. Somente a pregação da palavra de Deus gera fé salvífica. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aí o conteúdo da pregação de Paulo, ele adverte a Timóteo que prega a palavra em tempo fora de tempo, que sendo perseverante na exposição da correta da doutrina, né? Então o jovem pastor deveria preservar a essência da verdade revelada a despeito de todos os ouvintes, dos demais ouvintes, né? E então, no tópico do número 2, nós temos aí combater o bom combate, a expectativa paulina. Qual era a expectativa do apóstolo Paulo, né? Aí podemos ver a expectativa, por muito tempo Paulo teve a expectativa de que Cristo voltaria em seus dias. Em princípio, desse anseio, da esperança de todo cristão. O fato é, contudo, que a circunstância que pessoas vivem produzirão em Paulo aí a consciência de que o seu encontro com Cristo provavelmente não se daria por meio do arrebatamento, né? E depois ele fala da transição também, quando ele passa a responsabilidade, o cajado ao jovem obreiro Timóteo, né? Isso podemos observar em 2 Timóteo 4:6. Paulo indica claramente que o seu enfático propósito, com encorajamento às recomendações transmitidas ao seu fiel cooperador, era mesmo passar-lhe o cajado, a tocha ministerial, como é chamado aqui na nossa lição, né? E assim podemos observar o desfecho da vida do ministério do apóstolo Paulo, não é? Paulo, primeiro, ele relata do martírio iminente, como se o sangue fosse uma libação, né? Ele fala também, descreve aí sobre a partida, né? E Paulo dá 4 ordens ao jovem Timóteo: ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, ou seja, continue pregando a mensagem, cumpra o teu ministério, ou seja, cumpra a sua responsabilidade da melhor maneira possível. Então essas recomendações Paulo faz ao seu fiel escudeiro, seu fiel companheiro, a saber, Timóteo, né? O jovem Timóteo. Então Paulo faz esses detalhes, aponta direitinho o que tinha que ser feito, né? E ele diz ao jovem Timóteo que não se apartasse aí da sã doutrina. Paulo, ele sempre enfatizou a essencialidade da pregação poderosa, autêntica, né? Como escreveu em Coríntios: a minha palavra, a minha pregação não consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder.
né? Então, o conteúdo da pregação de Paulo sempre adverte para que pregasse a palavra em tempo, fora de tempo, sendo perseverante na exposição correta da doutrina, né? Então, essa era a preocupação maior do apóstolo Paulo, que pregasse a doutrina, né? Que pregasse a palavra dentro do conteúdo doutrinário, né? Do compêndio escriturístico, né? Isso que subentende-se aqui dentro dos comentários propostos, né? E podemos observar também que ao final da sua carreira, Paulo fala também ao jovem Timóteo, considerando que a vida do reino de Cristo, Timóteo é instruído a pregar a palavra, ou seja, anunciar ou ser um arauto da verdade. Então essa instrução solene ao jovem pastor é modificada em quatro ordens adicionais. Primeiro, pregue a palavra. Segundo, instes a tempo e fora de tempo, né? Terceiro, repreendas e censure claramente aqueles que estão no erro. Quarto, exorte e encoraje, quer dizer, implore, exorte, advogue, admoeste, não é? É isso que Paulo está fazendo a tratativa ao jovem obreiro. Quando ele fala combati o bom combate, a expectativa dele aqui, ele fala na expectativa de que Cristo voltaria. Depois ele faz a transição, que é o grande sinal da maturidade e convicção espiritual de Paulo. Foi um líder extraordinário, além de cumprir o seu ministério, soube formar outros líderes, dando-lhe oportunidade e espaço para servir. Já no final da vida, teve a tranquilidade de comissionar seus auxiliares, especialmente Timóteo. Então, isso já vinha sendo regrado pelo que vimos na exposição aqui da palavra, não é? Essa transição já estava sendo preparada já há algum tempo, não é? Porque Paulo reconheceu o tempo de parar, não é? Então, o obreiro tem que reconhecer o tempo de parar, não é? Reconhecer que está chegando o tempo da colheita, né? E entenda que o tempo de parar é para todos. Todo mundo recebe esse sinal. Resta saber se obedece, mas o sinal é para todos, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então, podemos observar no outro ponto interessante, oferecido por libação, né? Paulo volta a usar a mesma figura de linguagem que usou lá em Filipenses. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, em sua vida estava sendo oferecida como libação, ou seja, a aspersão de sacrifício. É uma demonstração concreta que é sua entrega pessoal. A sua entrega pessoal é a causa do Evangelho, esse almoço sacrificial pelos seus filhos espirituais na fé. Então Paulo ele sinaliza muito bem isso, aponta de forma objetiva, de forma clara, que ele tinha uma preocupação sim com seus filhos na fé, ok? O que isso significa? Paulo, que o amor sacrificial, os filhos espirituais na fé, o que isso significa? Que Paulo não reteve a sua vida para si mesmo em momento algum, mas deixou gastar completamente para alcançar muitas almas, para Cristo. Então o resultado do seu trabalho alcançaria aí milhões de pessoas em todas as áreas da igreja. Quase 2000 anos depois, continuaremos sendo edificados por seus exemplos. Então, assim como Paulo, milhares de cristãos têm sido martirizados ao longo de toda a história da igreja. Nossos dias, muitos estão sob forte perseguição por causa da fé. Oremos por eles, oremos pelo nosso Brasil, ok? No terceiro tópico da nossa lição, nós vamos encontrar o desfecho paulino, como é feito o desfecho aqui da vida do apóstolo Paulo, não é? Que desfecho interessante é esse, né? E como nós vamos achar adjetivo, achar razão, achar álibi, para dar continuidade aos trabalhos. Como é que vamos observar esse desempenho, como é que vamos fazer essas tratativas aí, Então Paulo ele trabalha sobre o apelo de Timóteo, ele faz um apelo a Timóteo. Paulo se encaminha para o final da sua carreira, fazendo um forte apelo ao jovem obreiro fiel cooperador: pode vir ter comigo depressa, antes que do inverno. Então, naquela época, as navegações costumavam ser interrompidas pelas estações invernosas, geralmente em
entre novembro e março, se Timóteo se atrasasse, o seu tempo de chegada em Roma seria muito prolongado. Em função do inverno, Paulo também menciona a necessidade de sua palavra, de sua capa, que havia deixado em Troade, era útil para proteger do frio. Não se sabe aí, Timóteo chegou a Roma a tempo de rever Paulo e entregar as suas encomendas. A capa, os livros, os pergaminhos. Historiadores clássicos como Eusébio de Cesareia resistem que Paulo foi martirizado por ordem de Nero, que deve ter ocorrido aí no ano 67 depois de Cristo, Como já registramos, Nero suicidou em junho. Esse homem era perverso, ele suicidou até a mãe, Então, as decepções de Paulo com todo grande líder, As decepções de Paulo com todo grande líder. Paulo também experimentou decepções de seus liderados. Na verdade, no final da vida do apóstolo, não foi muito animador que diz respeito à assistência de seus companheiros. Então, Paulo, ele cita Demas, nominalmente, que estava entre os seus colaboradores por ocasião de sua primeira prisão, ao lado de Lucas. Então, talvez a intensidade das últimas perseguições tivesse feito aí desanimar o velho obreiro, o obreiro, o Paulo, experiente, decano, amado presentes séculos. A expressão indica que ele trocou as promessas de uma recompensa celestial por outras de facilidade, Então, a oportunidade da vida presente, outros cooperadores certamente se deslocarão ao serviço da obra de Deus, e com crescente a título, por exemplo, o próprio Tíquico, que Paulo enviou a Éfeso, provavelmente para substituir Timóteo em sua ausência, E assim sucessivamente. Então, é um assunto interessante, um assunto vasto, um assunto que nos leva a refletir sobre nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre o que estamos fazendo, E assim sucessivamente, o que estamos fazendo. Depois nós vamos ver o triunfo escatológico de Paulo, como ele lida com isso. Apesar de sentir-se abandonado por seus companheiros, Paulo estava firme em sua fé e propósito, que nunca havia se sentido ao só, desde que havia de servir ao Senhor. Ele havia assistido o falecimento livrado da boca do leão, mas o Senhor livraria de toda a má obra, guardaria o seu reino, A morte não seria um fim, os céus esperavam, Então, quando Paulo trabalha essa questão, ele já vai se despedindo por completo, Mas podemos observar que a visão cristocêntrica disso e a visão bíblica é que ele estava já finalizando, sim, a sua carreira, Qual a característica predominante da missão de Paulo? O método missional de Paulo sempre esteve pautado em ordem imperativa de Cristo, ou seja, a pregação. O conteúdo da pregação de Paulo era o quê? Era a sã doutrina. O quadro profético Paulo desenhou aí para o fim dos tempos em relação à doutrina. Paulo estava desenhando publicamente ou profeticamente o quadro que hoje cresce o número de doutores, Então, qual é o sentido da expressão de sacrifício? Qual é a expressão? É a expressão de sacrifício. Significa que Paulo não teve uma sua vida para si mesmo, E assim sucessivamente. Segunda lição, todos que haviam desamparado Paulo, certamente tempestuoso diante de implacável e cruel perseguição de Nero, Então podemos observar que esse Nero era um negócio sério. Ele perseguia, ele não deixava os cristãos respirarem, Não deixava os cristãos respirar. E assim sucessivamente. Quando vamos observar todo esse conteúdo, nós vamos observar e ver que Paulo, ele fala sobre o empenho geral da palavra e do evangelho, Quando ele faz as aplicações, lembre-se, quando ele faz as aplicações para que se tolere, para que cuide, E ele fala da certeza que temos da vida em Cristo
e assim sucessivamente. Então a recompensa também virá dentro desse conceito, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos ajude e que a boa mão de Deus recaia sobre a sua vida. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar a vida. Na próxima aula estaremos estudando sobre Tito. Vamos fazer um esboço da lição do livro de Tito, né? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva, deixe o like, se não é inscrito ainda, se inscreva, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações e compartilhe para que mais pessoas recebam esse vídeo. O YouTube mande esse vídeo para mais pessoas e que aprenda, sim, a palavra de Deus. Um abraço a todos, até a próxima aula.